a genealogia. Por que, pastor, é importante? A genealogia é importante para nos provar que não viemos do macaco. Aleluia, Deus. Para nos provar que o homem não é um ser que veio de um processo evolutivo. Glória a Deus. A genealogia, ela está nos anais das histórias, e os judeus, os hebreus, eles tiveram isso com toda a atenção. Até o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vê que é tão importante que Mateus e São Lucas resistam à genealogia. Mas São Lucas, ele resiste à genealogia de Jesus de frente para trás. São Mateus, de trás para frente. Glória a Deus. É interessante que em Gênesis é o primeiro registro genealógico. E é interessante que fala da geração de Sete. E é interessante que Sete, Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malalel, Malalel gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. Adão significa homem, Sete significa apontado, Enos significa mortal, Malalel significa Deus, Deus vivo. Jared significa descerá, Enoque ensinar, Aleluia. sabedoria. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Matusalém significa quando morrer vai vir. Lameque significa aflito. E Noé significa conforto, refrigério. Aí junta tudo ao homem mortal que está destinado à aflição, mas o Deus vivo descerá ensinando que quando morrer, ao homem desesperado e aflito virá conforto. Quem pode glorificar a Deus? Essa é a importância das genealogias. Mas é interessante que o cronista Esdra, ele para no versículo 9. Quando ele está fazendo menção dos descendentes de Judá, ele teve que fazer uma pausa para fazer um destaque. E neste destaque ele fala sobre Jabes. E é interessante que ele diz assim: o mais ilustre do que seus irmãos. Mas por que este homem foi ilustre? Este homem foi ilustre, por que será? Ele foi ilustre, sendo que ele não teve a mesma força que Sansão teve para desembaratar exército. Se ele foi tão ilustre, ele não foi tão sábio como o rei Salomão, que escreveu mais de 3.000 provérbios. Se ele foi tão ilustre, ele não foi como o salmista Davi, que além de escrever diversos salmos, e além dele ter grandes conquistas territoriais, que foram em torno de 36.000 quilômetros, se ele foi tão ilustre, por que a Bíblia Sagrada não destaca? O que tornou este homem ilustre foi só uma oração. Uma oração mudou a história deste homem. Uma oração que ele fez com que o Senhor cercasse de bênção, tornasse-o destacado. Glória a Deus. Esta noite, querido irmão, receba esta palavra. Uma oração
pode mudar a história da tua família. Vai glorificando a Deus. Uma oração pode libertar, uma oração pode te levantar, uma oração pode fazer coisas poderosas de Deus na tua vida. Uma oração, só uma oração. Aleluia. E eu quero dizer que nesta noite a oração, ela pode projetar, a oração, ela pode acrescentar, a oração, ela pode mudar, a oração, ela pode transformar, a oração, ela pode alcançar pessoas perdidas. Uma oração. Só uma oração. E é interessante que o nome deste rapaz, o nome deste homem, significa dor, significa aflição. Por exemplo, queridos, aqui no Brasil, é o que nós chamamos de Ocidente. As mães, quando vão colocar nome em seus filhos, colocam o nome do ator da novela, colocam o nome do ator de Hollywood, colocam o nome bíblico se o nome for bonito. Na Bíblia tem nome duro, não vou dizer feio, né, mas nome esquisito. Mas é interessante que os judeus, eles não fazem isso. Eles colocam nomes mediante a situação que eles estão vivendo. Eles colocam nome mediante a situação que eles estão passando. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz que quando Raquel vai dar à luz o segundo filho de Jacó, ela estava sofrendo dores de parto. E a palavra de Deus nos diz que ela, ao sentir as contrações e percebendo que ia morrer, coloca o nome do menino de Benoni, que significa filho da minha dor. Ela põe o nome do menino de Benoni, significa filho da minha dor. Ela morre. Aí Jacó diz: filho da minha dor? Pois Jacó pega e muda o nome do menino. Aleluia, Deus. E coloca o nome do menino de Benjamim. Oh, glória a Deus. Significa filho da minha mão, querido. Levante a sua mão para o céu nesta noite, porque Jesus também mudou o nosso nome. 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 E Ele está mudando a tua história nesta noite. Jesus olhou, e Deus olhou para Jacó e disse: hoje tu és Jacó, mas a partir de hoje tu não serás mais Jacó, tu serás Israel. Como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo na tua vida que esta dor, talvez o teu nome significa dor, talvez o teu nome significa aflição, talvez o teu nome significa uma situação difícil, mas Deus está mudando, Deus está mudando, Deus está mudando, Deus está mudando, porque o meu Deus é especialista em mudar quadros, o meu Deus é especialista em mudar nome, o meu Deus é especialista em mudar, o meu Deus, Ele muda o tempo, Ele muda as estações, Ele estabelece reino, Ele pode fazer infinitamente além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Quantos acreditam que Ele está aqui e Ele pode mudar nome? Mas este homem, ele foi tão abençoado, irmãos. Aleluia. Ele foi tão abençoado. Mas é interessante que ele não faz uma oração longa. E eu quero dizer para a igreja que a oração, ela não precisa ser longa. Amém. Aleluia. A oração basta ser sincera. Aleluia. Glória. Uma certa vez os irmãos em um retiro, meio-dia, todo tipo de comida que os irmãos podem imaginar.
aquele horário da fome, aquele horário que o glicogênio está baixo, que começa a dar dor de cabeça, e todo mundo sabe que crente na hora da oração, na hora do rango, na hora do almoço, ora. Botaram o irmão para orar. E esse irmão era fervoroso. E ele ora meia hora. E já tinha irmão azul. Já tinha irmã desmaiando. Já tinha irmão dizendo amém. 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 E ele para. E o irmão dele ainda diz: e continuando na tua presença. E ora mais meia hora. A oração não precisa ser longa. Amém, Deus. Aleluia. A oração ela precisa ser sincera. Se você ora com sinceridade, Deus escuta. Aleluia. Se você ora com sinceridade, Deus recebe. Mas se você quer orar, por horas de oração também é bom. Amém. Se você ora um dia, você pode mudar o teu bairro. Se você ora uma semana, você pode mudar a tua cidade. Se você ora um mês, você pode mudar o teu país. Uma coisa que eu quero dizer nesta noite, que a oração é o oxigênio da igreja. A oração é o oxigênio da igreja do Deus vivo. Sem oração a igreja não tem pulmões. Sem oração a igreja não tem força. Sem oração a igreja não tem poder. Eu quero dizer que nesta noite, por mais que a palavra seja bonita, por mais que a palavra seja eloquente, por mais que a palavra seja bem citada, mas queridos irmãos, se a palavra não for acompanhada de oração, ela é somente letra. Verdade. Mas o que traz poder à palavra é a oração. O que faz a igreja sentir o poder da palavra é quando antes do culto alguns irmãos se reúnem para orar e passam a buscar a presença de Deus. É por isso, queridos irmãos, que a história conta acerca de John Knox. John Knox, ele orou cerca de 1 ano pela Escócia e todo aquele país se rendeu a Cristo. E a rainha da Escócia escreveu dizendo assim: eu não temo todas as forças armadas, como eu temo mais um crente de joelho diante da presença de Deus. Um crente de joelho diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, a igreja, quando ela passa a orar, ela conquista o impossível. A igreja, quando passa a orar, ela vê o invisível. A igreja, quando passa a orar, ela conquista aquilo que é inconquistável. Quando você passa a ter uma vida de oração, você passa a ter comunhão com Deus Todo-Poderoso. Quando você passa a ter uma vida de oração, você passa a ter um relacionamento com Deus. A oração, ela nos santifica. O crente, quanto mais ele ora, mais ele quer buscar a presença de Deus. O crente, quanto mais ele ora, menos pecado ele quer pecar. O crente, quanto mais ora, mais desejo e fome ele tem pela presença do Senhor. Glória a Jesus. A oração, ela é gradativa. Hoje você ora 10 minutos e você diz assim: eu oro tão pouco. Mas continue orando. Quando você menos esperar, você está orando meia hora. Depois você está orando 1 hora, 2. Eu conheço testemunhos de crentes que passam a noite toda orando. Passam a noite toda de joelho, em comunhão com Deus. Lá em São Luís havia uma mulher chamada Dora. Ela era dirigente e discípulo de oração, era uma mulher de Deus. Pastor Jean, ela orava a noite toda.
Uma vez eu visitei a casa dela juntamente com o meu cunhado, pastor Enoque, e ela foi fazer só um aquecimento, meia hora de oração. Meia hora de oração. Mas certa vez ela estava passando necessidade na casa dela. E ela olha para o céu e diz: Senhor, não tenho o que comer hoje. E de repente aquele urubu voando no céu, pastor Ayub. E aquele urubu trazia algo em suas garras e solta. Era um pedaço de carne de sol desse tamanho que caiu no colo dela. A oração faz Deus providenciar. A oração faz Deus sustentar. E eu não fico por baixo não, viu, irmão? Porque uma vez também a gente estava passando necessidade em casa, quando eu era menino, quando eu era mais moço, mas já era crente. Eu orei ao Senhor e Deus enviou um gato com uma sacola cheia de carne. Eu não sei como aquele gato conseguiu aquela sacola de carne, mas eu sei que foi a carne mais deliciosa que eu comi na minha vida. Levante a sua mão para o céu, porque nesta noite esta igreja está orando por você. Nesta noite esses pastores estão orando por você. Eu não sei o que impossível você está vivendo na tua casa, mas eu declaro que o poder da oração vai resolver nesta noite. Aleluia, o poder da oração vai trazer a diferença nesta noite. É por isso que você está aqui, porque você precisa orar. Sabe por que o Senhor se converteu? Sabe por que a senhora se converteu? Sabe por que o Senhor se converteu? Porque alguém orou pela tua vida. Alguém disse: Jesus, salva o pastor Ayub. Senhor, tira esse homem da capoeira, tira esse homem da violência e faz dele um pregador do evangelho. Cadê o povo que está aqui para orar? Cadê o povo que está aqui para receber? Cadê no lugar? Porque a oração ela transforma. Vamos ver o que ele pede para Deus. Ele ora ao Senhor. Ele invoca o nome do Senhor. Está difícil, irmão. Você é estéril como Ana. Você não consegue crescer, não consegue produzir. É só orar. Ora. Você não consegue se libertar. Ora. Você não consegue se levantar. Ora. Davi, quando cometeu adultério com Betseba, quando pecou, mas ele se levantou de novo. Ele tornou a ser um grande homem de Deus. Mas por quê? Porque ele buscou a sua restauração orando. Ele buscou a sua restauração orando. E olha o que ele pede para Deus. Ele invoca o nome do Senhor dizendo: me abençoe muitíssimamente. Me abençoe muitíssimamente. Ele só pediu para ser abençoado. É interessante que tem alguns crentes fatalistas andando por aí que eles oram assim: Deus, destrói os meus inimigos. Deus, mata os meus inimigos. Deus, aqueles que se levantam contra mim, lança todos por terra. Irmão, você não precisa pedir para Deus destruir teus inimigos. Você não precisa ver ninguém cair para você se levantar. Você não precisa puxar o tapete de alguém para você assumir o lugar desta pessoa. Quando a bênção do Senhor ela está sobre ti, as coisas acontecem naturalmente. Eu não preciso me levantar contra ninguém. Eu não preciso andar amaldiçoando
Deus será. Ei, caramba, aleluia, eu sinto a unção de Deus aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Às vezes você chega no lugar, a pessoa é mais talentosa. Às vezes você chega no lugar, a pessoa é mais inteligente. Às vezes você chega no lugar, a pessoa tem mais conhecimento e tem mais preparo. Mas a diferença é quando a bênção do Senhor está contigo. Quando a bênção do Senhor está contigo, é isso que é diferente. Se a bênção do Senhor está comigo, vai funcionar. Se for eu, a bênção do Senhor quando está comigo, só vai dar certo se for eu. A bênção do Senhor quando está comigo, o espaço é meu. Amém. A túnica é minha. Amém. A túnica tem minhas medidas. Sabe por que Faraó não conseguiu atravessar o mar? Porque o mar foi aberto para Israel. Aleluia. Israel. Aleluia. O mar foi para Israel. Quando o caminho é para ti, quando a bênção é para ti, vão tentar usurpar. Quando a bênção é para ti, vão tentar tomar. Quando a bênção é para ti, vão tentar caluniar. Quando a bênção é para ti, vão tentar atrapalhar. Mas a palavra do Senhor nos diz assim: se por um caminho se levantarem contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. A palavra do Senhor diz assim: contra o meu povo não vale encantamento, contra o meu povo não vale palavra de maldição. Meu querido crente que tem bênção de Deus na vida, não tem medo de macumba. Pode colocar teu nome na boca do sapo. Eu profetizo que esse sapo vai explodir. Aleluia, porque o teu nome é nome ungido. O teu nome está escrito no livro da vida. E o que é interessante é que quando a bênção do Senhor está contigo, quem está perto de ti é abençoado. Quem está com você cresce também. Aleluia. É por isso que eu digo, uma das maiores características de uma pessoa abençoada se chama generosidade. Aleluia. Aleluia. E sabe o que é generosidade? Generosidade é uma pessoa que não sabe ver uma necessidade. Aleluia. É isso que é generosidade. O ingrato, quando vê uma necessidade, ele: quem é que vai fazer? Quem é que vai ajudar? O generoso levanta a mão e diz: eu. Amém. Aleluia. Essa túnica E há quem diga, irmão, há quem diga que quem é generoso é besta. Mas não. Aleluia. Quem é generoso é esperto. Porque desta fonte, quanto mais a gente abençoa, irmão, presta atenção no recado de Deus nesta noite. Presta atenção na mensagem de Deus nesta noite. A pobre viúva, Eliseu perguntou para ela: o que tens em casa? Ela disse: eu tenho um pouco de azeite, eu tenho um pouquinho de azeite. E Eliseu disse: pega vasos emprestados. A mulher foi pegando vaso e foi se enchendo, foi se enchendo, foi se enchendo, foi se enchendo. E ela disse: cadê? Tem mais vaso? Acabou o vaso, acabou o azeite. Então aprenda: o generoso, quanto mais ele faz, quanto mais ele abençoa, quanto mais ele ajuda, mais graça Deus dá na vida dele para ter mais. É por isso que ele diz: me abençoe. Mas ele se resumiu só nisso? Não, ele disse: me abençoe muitíssimo. Fecha o olho agora, irmão. Deus, nesta noite, Ele está dizendo assim para você: peça coisa grande, meu filho. Peça coisa grande. Aleluia. Você
você pede, você pensa que Deus acha demais. Quando o irmão te pede, oh meu Deus, eu não vou mais atender esse irmão. Esse irmão pede muito. Esse irmão pede demais, mas Deus não. Deus, quando Ele diz, pedi, dá-se-vos. Aleluia. Deus diz na sua palavra, pede, e eu vos farei, para que a vossa alegria seja completa. Ele ainda diz assim, pedi em meu nome, e eu vos farei, para que a vossa alegria seja completa. Aí depois ele diz, até agora, nada tendes me pedido. É isso, Deus, eu te peço muito. Até agora nada tendes me pedido. Pedi Aleluia. em meu nome, eu vos farei, eu vos darei. Então peça. Aleluia. Peça. Glória a Deus. Se você não tem quem pode te dar, Deus pode te dar.